Depois de uma suspensão de mais de um ano, né, suspensão total das atividades da cidadania, o Consulado de Belo Horizonte decide e anuncia a retomada das atividades com algumas novidades. Uma novidade com relação à modalidade de agendamento, o consulado decide abandonar o sistema do Prenota online, né, e não realizar mais o agendamento por esta via, assumindo uma nova modalidade de agendamento, que é a chamada de vídeo para o WhatsApp, e cristaliza em seu roteiro algumas questões que eu desejo pontuar nessa nossa conversa, cristalizando nesse novo roteiro algumas práticas que a gente via que o consulado já vinha tomando há algum tempo. Bom, comenta inicialmente a questão da modalidade, da alteração na modalidade de agendamento. Nós sabemos que esse agendamento feito por WhatsApp, feito por vídeo do WhatsApp, não é uma modalidade eficaz, né? Nós sabemos disso, as pessoas continuarão represadas, os pleiteantes continuarão sem o atendimento, o pronto atendimento do consulado de BH, né? Aqueles que estão, os ítalo-descendentes que estão sujeitos à circunscrição consular do consulado da Itália em Belo Horizonte, né? Que é o estado de Minas Gerais, porque eles separam 2 horas semanais, né? Será às sextas-feiras, entre 10 e meio-dia, para a ligação de todos os interessados tentarem realizar o agendamento. Não é uma ligação rápida, porque o consulado prevê que o pleiteante, né, aquele que está pré-notando, aquele que está declarando a sua intenção de fazer o agendamento, precisa apresentar comprovante de endereço na modalidade do consulado, mais documento pessoal nessa chamada de vídeo. Então, e ainda tem a possibilidade de inscrever para o mesmo agendamento parentes, desde que apresente os mesmos documentos ou cópias, né? Parentes relacionados a si da mesma linha de ascendência. Então, eu não sei, sinceramente, qual será a eficácia ou o nível de sucesso dessa nova modalidade. Essa é uma crítica que eu já faço de pronto, de forma que a gente percebe que continuará como um incentivo à judicialização lá na Itália, né, junto ao Tribunal de Roma, continuará como um incentivo o não atendimento do consulado de Belo Horizonte ao pleito de agendamento dos interessados, né? E as ações lá no tribunal hão de continuar contra este consulado e hão de continuar crescendo, inclusive. Já tive um diálogo a respeito da modalidade de prova que poderá ser usada junto ao Tribunal de Roma com advogados que atuam na Itália, né, advogados formados na Itália, e a opinião desses colegas é de que será possível construir a prova do mesmo jeito, bastará que os requerentes demonstrem as chamadas não atendidas. Hoje, as provas contra a mora do consulado, fundamentadas na inexistência de vagas no sistema do Prenota, costuma ser construída a partir de prints que são dados, né, nas telas do Prenota, demonstrando que não existem vagas, não existe a liberação de vagas. E essa prova vai ser feita agora através de print, assim disseram os colegas que atuam no Tribunal de Roma. Essa prova poderá ser realizada agora a partir de prints das telas de WhatsApp, demonstrando que o consulado não atende aquelas ligações. A gente sabe que é isso que vai acontecer, né? Infelizmente. Então, essa é uma novidade. A gente já viu que alguns consulados que adotaram essa modalidade para o agendamento de passaporte continuam com os pedidos represados, as pessoas, os usuários reclamam de forma muito contundente contra essa modalidade de agendamento, e para a cidadania, onde o represamento é maior, né, onde e as ansiedades também são maiores, definitivamente não vai funcionar. Bom, mas seria interessante, e por isso eu pedi o espaço,
para a gente comentar algumas alterações do roteiro da cidadania no consulado de Belo Horizonte. Quando eu li a primeira vez, eu tive a impressão de que eu estava diante do que a música diz, né, a conhecida música, de uma velha roupa colorida. Quer dizer, eles trazem novidades, né, cristalizam determinados entendimentos que, como eu disse, já vinham sendo, pelo menos nos últimos 3 anos, já vinham sendo ensaiados junto ao consulado, mas, como diz o senso comum, dá-se com uma mão e tira-se com a outra, tá? Eu gostaria de comentar alguns pontos específicos desse novo roteiro, que, embora pareçam avançar, trazem dificuldades para os ítalo-descendentes que estão na circunscrição consular de Minas Gerais. Tá? O exemplo mais clássico e talvez o mais gravoso de todos, se vocês quiserem acompanhar no roteiro, a gente pode ver que, vamos olhar aqui, ó, o roteiro agora ele dividiu a documentação em documentos relacionados ao dante causa, documentos relacionados aos requerentes, documentos relacionados a outros ascendentes da linha, né? Que não seja o dante causa. Quando a gente vem aqui, vamos ver, por exemplo, nos documentos relacionados ao dante causa, a gente pode ir lá abaixo do item 3, relativamente à documentação, né, o roteiro traz a documentação a ser apresentada na data da convocação, a gente percebe que esses documentos o consulado traz divididos em grupos. São os relacionados ao ascendente, relacionados ao requerente, e algumas orientações da documentação relacionadas aos outros ascendentes da linha, que não o dante causa, né, que é quem vem da Itália. Se a gente for descendo, nós vamos ver lá, ó, relacionados ao ascendente emigrado da Itália. Existe nascimento, CNN, certidões de casamento e óbito. Então, o primeiro ponto de atenção do nosso espectador seria o que está escrito aí na letra E, do item 3, ó, certidões de casamento e óbito, letra E. O consulado parece avançar a partir do momento em que passa a aceitar certidões supridas, tá? Tanto do dante causa quanto de outros ascendentes da linha, tá? Na letra E, tem escrito, caso alguma certidão não possa ser encontrada, poderá ser substituída por uma certidão emitida por mandado judicial. É uma excelente medida, porque expande direitos, reconhece e reafirma a jurisdição do Estado brasileiro, né? Então, parece ser uma excelente medida, mas com um condicional, tá? Devidamente apostilada a certidão, juntamente com o processo de reconstrução judicial da certidão, apostilado e traduzido, com tradução feita por tradutor juramentado. O custo dessa tradução pode ser absolutamente impeditivo da apresentação da certidão suprida, tá? E, diga-se, uma certidão suprida também pode ser emitida em inteiro teor. No inteiro teor vai estar descrita ipsis literis a ordem que foi dada pelo juiz. Tá? Então, eles avançam, o consulado avança ao dizer que aceita certidões supridas. E traz um impedimento de ordem financeira absurdo para os ítalo-descendentes dessa circunscrição ao exigir um processo integral, tá? Lembrando que se eles estão exigindo o processo integral traduzido, muitos dos documentos que estarão nesse processo, instruindo a petição inicial, serão também apresentados ao consulado num momento posterior, que é o momento da própria prática da cidadania, não fazendo sentido algum essa repetição de apresentação de documentos traduzidos e apostilados. Tá? Esse é um ponto que eu gostaria de, com o nosso espectador, de demonstrar. Bom, outra coisa que esse roteiro traz é o seguinte, ele parece fazer
uma distinção entre as modalidades de retificação de registro. Tá? Aceitando, isso não está explícito, mas se depreende a partir da leitura do texto. Tá? Aceitando retificações judiciais somente quando referentes a falecidos ou referentes ao próprio dante causa. Além do roteiro ter trazido a retificação dos registros como sendo regra, existe uma diferença bastante evidente para o roteiro anterior, isso a gente vai poder ver um pouquinho mais abaixo, sob o título Considerações importantes sobre alguns casos específicos. Então, o consulado vem tratando dos casos específicos e no item de número 1, 2, 3, 4, acho que no item de número 5, ele traz a questão das retificações. Tá? Ao contrário do roteiro anterior, que previa retificações somente para divergências entre dados constantes em registros do próprio requerente, a menos que houvesse a critério de quem avaliaria o processo de cidadania dentro do consulado, a menos que houvessem divergências muito profundas entre dados, eles normalizam a questão das retificações e diz o texto: nos casos em que as certidões de registro civil contenham diferenças substanciais em nomes e sobrenomes ou em generalidades dos ascendentes. O que são generalidades? Datas e outras informações, né? Datas, locais, atos e fatos descritos no registro. Vejam bem que eles sublinham. Vou reler. Nos casos em que as certidões de registro civil contenham diferenças substanciais nos nomes e ou nos sobrenomes, ou nas generalidades ascendentes da linha de transmissão, que tenham falecido ou que não sejam os requerentes, vejam sublinhado, será necessário solicitar a retificação de tais registros junto à Justiça brasileira. Isso traz um desacesso. Por quê? Porque muitas pessoas já retificaram registros de falecidos administrativamente. Isso é possível na lei brasileira. É possível retificar administrativamente, perdão, registros de pessoas falecidas. O consulado acaba trazendo uma distinção. A distinção não está explícita, mas ela se depreende do texto. Vejam bem, e quando se refere a falecidos, o consulado diz: será necessário solicitar a retificação junto à Justiça. Entretanto, logo abaixo, quando ele vai falar de retificações de registros dos próprios requerentes, já se torna opcional. Vejam bem, no caso em que as certidões de registro civil dos requerentes contenham erros materiais ou dados que não estejam em conformidade com a documentação já arquivada, será necessário solicitar a retificação destes registros no cartório ou na Justiça. Vejam o ou, tá? Ou seja, parece que o consulado passa a adotar o seguinte entendimento: vamos tentar realmente expandir a necessidade de retificações, isso já é algo que tem sido feito, como eu disse, principalmente nos processos que foram avaliados ao longo desse último ano, de 2021 e 20, tá? Vamos por 19, 20, 21. Então, eles passam a expandir a necessidade de retificar os registros, mas fazem uma distinção que a lei brasileira não traz. E isso é um ponto de atenção, ou seja, parece que passarão a aceitar retificações judiciais em casos de falecidos e retificações administrativas somente no caso dos registros civis dos próprios requerentes. Será uma coisa que nós vamos descobrir com esse novo roteiro, mas é o que parece dizer o texto. Uma outra questão que eu gostaria de comentar dessa velha roupa colorida, desse novo, entre aspas, roteiro, é o seguinte: eles fazem uma outra distinção, que é o seguinte: se houver, à margem dos registros, retificação de averbações nos registros do dante causa, eles poderão requerer sentença e peças do processo. Se houver
essas mesmas retificações, ou seja, averbações de retificação, à margem de registro dos próprios requerentes, eles requererão peças do processo. E aqui chama a atenção o seguinte, que ao fazer a lista dessas peças que poderão, no caso do dante causa, ou deverão ser pedidas no caso dos requerentes, o consulado faz uma cópia muito infeliz, vamos dizer assim, de parte do roteiro do consulado de São Paulo. A gente percebe que é uma espécie de cópia, porque ele traz a necessidade da apresentação de uma certidão que não existe junto à jurisdição de Minas Gerais, que é a certidão de pé e objeto. Tá? Junto à Justiça Mineira, não se requer certidão de pé e objeto. Isso é comum no estado de São Paulo. Se requer uma certidão chamada certidão de fatos. Ela tem uma funcionalidade muito parecida com a certidão de pé e objeto, mas com ela não se confunde. Mais curioso é o seguinte, que eles fazem referência, dentre as peças que, no caso do dante causa, poderão ser pedidas, mas no caso dos requerentes serão pedidas, eles fazem referência, por exemplo, à ata de instrução e julgamento de processos que não têm audiência, porque os processos da Lei de Registros Públicos, as ações da Lei de Registros Públicos brasileira, não possuem audiência, tá? O rito é diferenciado, é um rito simplificado, elas não possuem audiência no rito. Poderá haver uma audiência se, pelo entendimento do juiz, for necessária uma audiência para esclarecer a identidade do registrado, algo desse tipo, mas eu nunca vi isso acontecer e não acontece. É uma ação cujo meio de prova ele é eminentemente documental no Brasil. Então, eles fazem referências a peças que ou não existem no processo ou não existem na jurisdição de Minas Gerais. E aí resta aquela pergunta para a gente, o porquê os consulados não abrem o diálogo com os especialistas brasileiros, os advogados e advogadas? Por que não abre o diálogo com os ítalo-descendentes, são os primeiros interessados nesse roteiro e, obviamente, no próprio processo de acertamento dos direitos, né, à cidadania dos ítalo-descendentes que estão sujeitos a essa jurisdição, né, a essa circunscrição consular. Tá? Então, nós temos novidades que não vão, sinceramente, com exceção da questão do registro suprido, que eles passam a aceitar, mas nós temos novidades que não vão ao encontro das necessidades mais prementes dos ítalo-descendentes mineiros. Tá? Seria muito importante que o consulado abrisse o diálogo com especialistas e com a comunidade para que a gente possua, enfim, um roteiro que atenda de forma lógica, inclusive, e de forma eficaz aos interesses de todos. Girardello, você diria que Sim. esse tipo de comportamento, que inclusive não respeita a própria realidade processual brasileira, como você acaba de dizer, seria mais um ato do famoso a prática consular que é o obstrucionismo? É bem difícil essa pergunta, porque é aquela coisa, né? Quando se dá com uma mão e se tira com as outras mãos, não é nem com a outra, fica meio difícil a gente não inferir, né? Um certo. Porque você vê pelo roteiro, por exemplo, o seguinte: olha, vamos aceitar a certidão suprida, isso é um grande passo. Era para ser uma grande novidade, é um grande passo. Porque sempre existe essa dúvida daquelas pessoas que não possuem uma determinada certidão, né, da linha, um casamento, ou o próprio óbito do italiano, ou o próprio casamento do italiano, ou de alguém, no caso de Belo Horizonte, não se pedem outros óbitos, né, mas casamentos, por exemplo, de alguém, até nascimentos de pessoas da linha. Eles tomam uma decisão que expande direitos. Olha, nós vamos aceitar. E não só expande direitos, como chancela o respeito da diplomacia italiana à jurisdição brasileira.
É uma das críticas nos artigos que nós estamos trabalhando aí na coluna, né, que eu venho trabalhando na coluna, salvo o melhor juiz, em um deles eu faço comentários acerca dessa questão do respeito da diplomacia à jurisdição brasileira. Então, é um ótimo passo. Mas aí o consulado vira e fala assim: nós vamos aceitar agora com cópia integral do processo, traduzido para o italiano, sabe? Com apostila, sendo que o processo judicial é eletrônico, quer dizer, a autenticação daquela assinatura pode ser feita online, pode ser feita através dos IDs dos documentos do processo. Então, eles querem acumular, só Deus sabe por que cargas d'água, ou querem arquivar a cópia integral desses processos. Tudo bem, agora aceitem os processos como saem do próprio sistema da justiça mineira, do próprio PJE ou de outros sistemas da justiça eletrônica brasileira, e ponto final, porque é possível você ver. Agora, eles pedem apostilado e traduzido. Isso tem um custo verdadeiramente impeditivo. E aí você tem uma segunda situação, que é o seguinte: aí qual que é o desincentivo e barra incentivo que os ítalo-descendentes passam a ter? Eles pensam assim: poxa, para poder traduzir e apostilar esse processo, eu vou gastar R$ 15.000. Estou dando um exemplo, e deve ser, e possivelmente, estou dando um exemplo, mas possivelmente ficaria algo em torno de 10, 15, R$ 20.000. Um processo pode ter centenas de páginas, né? O que é que o ítalo-descendente vai pensar? Não, eu vou fazer na justiça italiana a ação contra o Ministério dela Interno, porque sai o mesmo tanto ou mais barato. Quer dizer, você cria um incentivo para as pessoas judicializarem ainda mais a prática. Então, você me pergunta, é obstrucionista? Deram um passo adiante. Agora, diante das dificuldades impostas, a gente tem que inferir, sim, é uma espécie de obstrucionismo. Essa questão da certidão suprida, a minha resposta, por inferência, raciocínio inferencial, seria que sim. Agora, a outra questão, que são, por exemplo, a questão deles falarem assim: para o Dante Causa poderemos pedir as seguintes peças. Para os requerentes, pediremos as seguintes peças. Aí é desconhecimento de ordem técnica realmente. É falta de diálogo com especialistas brasileiros, é falta de diálogo com quem está trabalhando com isso no Brasil, né? Pois é, isso leva. Você acabou de tocar também nesse assunto. Quer dizer, um consulado age de uma forma, um outro consulado age de outra forma, um complica mais, outro complica menos. De repente, está se caminhando para fortalecer o caminho judicial, fica mais fácil, mais simples, mais barato ir à justiça do que ir na via administrativa, não é isso, Girardello? Sim, nós vemos nos últimos anos, nós temos visto uma explosão de processos junto ao Tribunal de Roma. A gente tem um efeito externo, tá, ao procedimento, à prática da cidadania em si, que é a pandemia. E, obviamente, trouxe o fechamento de quase todos os consulados. Alguns retomaram o atendimento em novembro do ano passado, mas com limitações. Belo Horizonte simplesmente fechou as portas mesmo. Então, nós não temos outra conclusão a tomar que não seja a de que tanto essa nova modalidade de agendamento, né, que não vai ser eficaz, quanto alguns determinados pedidos que estão agora no roteiro, um exemplo clássico, essa questão das certidões supridas, funcionarão como importantes incentivos para que as pessoas continuem achando a via judicial mais adequada, mais rápida, e talvez até menos custosa, a depender, né, para o acertamento da sua cidadania italiana. Ô Girardello, eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco fora desse roteiro que estamos seguindo. Nós Sim, tivemos a Task Force, nós tivemos a taxa da cidadania, tudo com promessa de que as coisas iriam se resolver. Claro, tivemos, como você observa muito bem aí, a pandemia nesse meio tempo. Embora ela esteja sendo desculpa para muita coisa, mas há um fato aí que remanesce, que permanece no caminho. Quer dizer, as filas da cidadania continuam do mesmo tamanho ou maiores ainda, não é verdade? sim, o represamento ele não tem fim. Talvez, se houvesse um comprometimento
tanto do Ministério dell'Interno quanto degli Affari Esteri, né, com a situação dos ítalo-descendentes nesses países que receberam Brasil, Argentina, Estados Unidos da América, nesses países que receberam um aporte gigantesco de italianos, né, no início do século XX, final do século XIX, talvez fosse necessário pensar numa outra forma de tratar o pleito desses ítalo-descendentes. Eu vou dar um exemplo, tá? E aí eu estou saindo do meu conhecimento, é bom que o ouvinte, o espectador saiba disso, eu estou saindo do meu conhecimento sobre legislação italiana para poder comentar o que eu vou comentar, mas vamos dar um exemplo. Suponhamos, tá? O que eu estou falando é de lege ferenda, e pode ser de lege ferenda o que eu estou falando. Suponhamos que essas taxas administrativas, por exemplo, fossem repassadas a terceiros que, à base de convênios com esses consulados complicados, assumissem o ônus, não a decisão consular, porque essa decisão, obviamente, será um ato administrativo, um ato de uma autoridade italiana, mas assumissem pagos com essa taxa ou com parte dessa taxa, já que você tocou na situação da taxa, o ônus de receber esses pedidos e organizar esses processos e enviar, por exemplo, para os consulados de interesse um relatório circunstanciado daqueles processos, recomendando o deferimento, o indeferimento ou a diligência, por exemplo, daquela situação. Essa é uma solução. Por exemplo, os consulados desses locais, onde existe um problema sistêmico, estrutural, e que não vai acabar modificando-se formas de agendar, porque se você agenda, entre aspas, fisicamente, você cria uma fila gigantesca, é o caso de São Paulo. Se você faz pré-nota, você abre espaço para terceiros e mesmo assim existe uma fila virtual absolutamente injusta. Se você vai para o WhatsApp, é o que o consulado de BH está fazendo agora, você tem um represamento pior ainda, virtual, do que era o do pré-nota online. Quer dizer, então talvez fosse o caso, se houvesse de fato vontade, de esses consulados que estão inseridos em locais, em circunscrições, em jurisdições, onde há um problema sistêmico, estrutural do atendimento, seria o caso de talvez eles licitarem escritórios de advocacia ou licitarem advogados locais, advogados de Minas, advogados de São Paulo, advogados do Paraná, advogados, quer dizer, onde você tem, né, o alto, e com o recebimento dessas taxas, ou de parte dessas taxas, esses escritórios prepararem o processo para os consulados, tá? Preparar, receber os processos, fazer a digitalização dos processos, na modalidade PEC, na modalidade que os consulados vão precisar para fazer as transmissões para as comunes de transcrição. Ou seja, é possível. Aí eu posso estar falando de lege ferenda, tá? Porque eu não conheço o direito administrativo italiano o suficiente para afirmar. E isso é importante, esse comentário meu, essa escusa, tá? Mas mesmo que eu esteja falando de lege ferenda, seria possível terceirizar, por exemplo, esse problema estrutural, e essa taxa seria muito melhor usada ao invés de comprar celulares, né? Igual eles justificam essa taxa para quem assume o WhatsApp nesse sentido. Nós estamos comprando iPhones para o consulado, tá? Aí compra 12 iPhones. O consulado não tem 12, de Belo Horizonte não tem 12 pessoas, que eu saiba, para poder ficar todas as sextas-feiras, de 10 às 12 horas, com celulares ali recebendo ligações. Que eu saiba, não existe funcionários para isso. Tá? Não existem funcionários suficientes para isso. Então, talvez seria o caso, se houver a permissão na lei italiana, ou se não houver, se houver a vontade política de resolver esse problema estrutural, seria o caso de talvez você, de fato, terceirizar a preparação do processo, não a decisão administrativa que tem que ser tomada, não, mas a preparação do processo, o recebimento das certidões, a análise das certidões, a digitalização da documentação, das certidões e outros documentos, tá?
e às vezes até um relatório circunstanciado feito pelo especialista que foi licitado pelo consulado A, B, C, D, E, um relatório circunstanciado recomendando o deferimento, o indeferimento ou a diligência daquele processo. As diligências poderiam ser até cumpridas por esses terceiros, por exemplo, de forma que chegasse nas mãos do cônsul ou de alguém atuando a rogo dele, do agente consular que trata de cidadania no âmbito daquele consulado, o relatório circunstanciado recomendando defiro ou indefiro, e o cônsul só apõe, né, ou o agente a rogo, só apõe a chancela da administração pública italiana em cima daquilo. Quer dizer, tem formas de resolver, tá? E esse dinheiro deveria estar sendo, de fato, usado para isso. Por exemplo, tenha certeza que se essa, que é uma solução que eu estou tirando aqui da cachola, se essa fosse uma solução, por exemplo, ensaiada pelos consulados, a gente poderia resolver tranquilamente o problema das filas, tá? Através da terceirização. Interessados, especialistas em receber por administrar esses processos, tenha certeza que não vão faltar. É claro que eu não estou me referindo à normalização da prática do atravessador. Eu estou me referindo à regulamentação dessa atividade para que terceiros possam atuar com licitação. Às vezes o consulado pode licitar por meio de concursos públicos, prestadores de serviços que serão pagos, por exemplo, 100 euros por processo, vamos supor um terço do valor que é pago, né? 100 euros por processo, estou dando um exemplo, 100 euros para receber o pleito, inscrever aquela pessoa, tratar do processo, digitalizar do jeito que o consulado exige ou precisa para o envio para as comunes, e fazer, às vezes, até um relatório circunstanciado, e o consulado tratar, de repente, só dos relatórios circunstanciados, tá? Por exemplo, que é muito mais simples de tratar. Então, quer dizer, tem como a gente resolver isso administrativamente, havendo a vontade política, tá? É possível resolver esse problema sistêmico e estrutural. Não vai ser mudando a modalidade de agendamento que a gente resolve isso. Muito pelo contrário. O WhatsApp, eu posso, inclusive, dar um chute, mas um chute bem dado, ele vai piorar a situação, na minha opinião, assim, das ações já lá no Tribunal de Roma contra o consulado, não contra o consulado, que é a parte contrária ao Ministério dela Interno, né? Mas, entre aspas, contra o consulado de Belo Horizonte, lá no Tribunal de Roma, porque o represamento vai ser mais evidente com essa nova modalidade. As pessoas, eu tenho certeza, elas vão tentar centenas de vezes, por várias e várias semanas, tentar realizar essa chamada de WhatsApp por vídeo, não vão conseguir. E isso faz prova, como eu conversei com os colegas, falo no início da entrevista, conversei com colegas na Itália, e essas chamadas não atendidas farão prova do mesmo jeito do desatendimento da unidade, né, da circunscrição consular de Minas Gerais ao pleito dos ítalo-descendentes. Quer dizer, é um incentivo para a explosão de casos junto ao Tribunal de Roma. E vai chegar uma hora que a própria seção civil, a 18ª Sezione Civile, que é a competente para esses pleitos, né, de cidadãos residentes no exterior, vai chegar uma hora que ela mesma não vai dar conta, vai ter que achar uma solução administrativa, do ponto de vista da administração do judiciário local, né, uma solução administrativa para o número exagerado de casos, né, que vão chegar lá por causa desse problema. Quer dizer, o que a administração pública não consegue resolver, vaza lá no judiciário. Isso é assim no mundo inteiro. E só vaza menos. Eu estive conversando um tempo atrás com o Tadoni, nós até não prosseguimos, né, nesse diálogo, não, infelizmente, sobre o desacesso. É um outro assunto que uma hora eu gostaria de tratar até num artigo, tá? Assim que a gente terminar essa série de artigos sobre as retificações, sobre os registros públicos, o desacesso do cidadão ítalo-descendente, né, principalmente se residente no exterior, o desacesso dessa criatura, desse sujeito, à justiça italiana. A italiana tem uma lei de gratuidade de justiça, uma lei de acesso à jurisdição italiana, uma lei que consegue trazer para dentro até o cidadão extracomunitário que não tem nenhum vínculo de sangue com italianos, né?
para que ele consiga litigar ou se defender junto à justiça italiana às custas do Estado. Lá eles falam assim, na legislação da assistência judiciária gratuita. Não é tão gratuita quanto no Brasil, digamos assim, não. É às custas do Estado italiano. Essa lei, por exemplo, é uma lei que ela deveria ter sido modificada, ou precisa ser modificada, para incluir os ítalo-descendentes, aqueles que estão residentes no exterior, desde que demonstre, né, a lei traz um limite que é financeiro, né? Se no seu imposto de renda você não ganha até tantos mil euros por ano, você faz jus a agir ou se defender na justiça italiana às custas do Estado. Então, as ordens de advogado locais lá na Itália é que vão se organizar para prestar o atendimento a essas pessoas que não têm condição. Então, vamos supor que o ítalo-descendente consiga, diante da justiça italiana ou diante das legislaturas italianas, consiga, por exemplo, o direito de agir às custas do Estado na Itália. A 18ª sezione civile nunca vai conseguir dar, porque se tem menos gente entrando na justiça italiana, existe uma razão para isso: desincentivo financeiro, porque o brasileiro vai pagar o advogado italiano em euro, é caro, não é barato, os advogados lá vão cobrar entre 2.000 e 5.000 euros pela ação de cidadania, tá? Pela ação de reconhecimento da cidadania, e as pessoas não têm essa grana, não têm esse dinheiro. Então, existe um desincentivo à judicialização econômico, financeiro, não um desincentivo estrutural, sistêmico, porque o sistema só nos incentiva a judicializar. Só nos incentiva a judicializar. Sabe? Quando você fica represado, né? Às vezes represado e de forma, como é o caso dessas filas virtuais, né? É o caso de Belo Horizonte, que agora assume uma nova modalidade de fila virtual, mais represante ainda, que é a chamada de vídeo para o WhatsApp. Você represa aqui e explode lá no judiciário. Explode menos por causa da questão financeira. Agora, se os ítalo-descendentes, aqueles que são residentes no exterior, ganham o direito, seja na justiça, ou seja numa legislatura, e aí vem o chamado para os nossos representantes no legislativo. Nós temos representantes no legislativo italiano. Por que não assumir projetos de leis, por exemplo, que não discriminam cidadãos porque hoje, Peron, a situação é a seguinte, para a questão do acesso à justiça, tá? Eu não tenho os detalhes, não me preparei para falar sobre isso, mas posso falar um pouco. A situação hoje é o seguinte: o cidadão extracomunitário, que não é de cepo italiano, como eles dizem, tem acesso à justiça às custas do Estado. O cidadão extracomunitário, somos nós antes de sermos reconhecidos, né? Cidadãos italianos pelo iuris sanguinis, né? Não tem direito não tem esse direito ao acesso à justiça garantido às custas do Estado. Então, é um apelo para os nossos representantes, por exemplo, de acabar com essa discriminação, de propor um projeto de lei que modifique essa lei e dê acesso integral. Porque se isso acontecer, seja pela via do judicial ou pela via de uma legislatura antenada, de fato, com as necessidades mais prementes dos ítalo-descendentes aqui no Brasil, ou falando do Brasil, mas até em outros países que receberam esse afluxo gigantesco de imigrantes, a 18ª sezione civile explode de ações mesmo, sabe? Porque nós não temos incentivo algum para poder resolver o nosso acertamento de direito à nacionalidade italiana diante dos consulados brasileiros. Infelizmente, não temos. Resumindo um quadro que você acaba de traçar ali, nós temos, de um lado, as dificuldades cada vez mais crescentes para atender essa demanda. Temos a taxa, etc. e tal, que já foi instalada, e a judicialização. Essa judicialização também é cara. Na verdade, nós estamos falando,
Quer dizer, na mesma coisa que se falou lá atrás, um preconceito contra uma faixa de italianos, que são cidadãos italianos, na verdade nós estamos elitizando o direito à cidadania italiana, quer seja pela taxa, quer seja pela dificuldade e pela judicialização. Não te parece, na verdade, isso, quer dizer, o mesmo samba do preconceito contra o terceiro mundo, contra brasileiros, contra sul-americanos? Ah, mas é com certeza. Isso aí eu não tenho nem dúvidas. Eu não tenho dúvidas a resposta a essa pergunta, porque, de fato, no final das contas é isso, é uma elitização de fato. A cidadania já não é barata, porque você tem que pesquisar, reconstruir a genealogia, retificar registros, nem sempre você tem acesso ao advogado, né, à jurisdição aqui no Brasil, embora aqui nós tenhamos a possibilidade, sim, né, do atendimento gratuito, tanto na justiça quanto até pelos cartórios, né, pelos ofícios de registro civil, então. Mas, assim, já é caro. E aí, quando você, retomando a situação do novo roteiro, fala assim, aceitamos certidão suprida, ótimo, o consulado dá um passo adiante. Com a seguinte condicional, cópia integral, apostilada e traduzida do processo. Quantos milhares de pessoas... Quer dizer, quem tem condições de entregar um processo de 150 páginas, 120 páginas, 135 páginas, 211 páginas, um tradutor juramentado e falar, traduz para mim de capa a capa, é caríssimo, caríssimo. Então, quer dizer, é bem dizer letra morta, né? Essa novidade, entre aspas, do consulado. Aceitamos, mas com cópia integral do processo, letra morta, porque as pessoas não têm dinheiro para fazer uma tradução juramentada. Eu tive conversando, Peron, que a gente que lida com isso, por interesse próprio também por terceiros, eu tive conversando com tradutores na Itália, para poder ter uma ideia, mais ou menos, os italianos, tá? Que hoje costumam, os tradutores juramentados lá na Itália, costuma ser mais barato do que aqui no Brasil, mesmo sendo pago em euro. Até porque, a depender do volume, do número de documentos, eles estão completamente abertos a incentivar, né, que a tradução seja realizada lá, a pessoa tem que fazer uma apostila só, porque é juramentado junto aos tribunais da Itália, não precisa de uma segunda apostila, etc. Sai mais barato, em geral. Todos estão, eu conversei com 3 tradutores que eu conheço, estão abismados, e eles não conseguiram, assim, eu fiz um exercício de simulação, falei, olha, se eu te entregar um processo de suprimento de registro, capa a capa, tradução, você faz uma ideia de quanto vai ficar? Eles não tiveram coragem de dar. Fora uma situação que, para fazer lá na Itália, se for lá na Itália, esse tipo de processo ainda exige a marca da bolo. Tá? Salvo o melhor juiz, eu não sei se de 4 em 4 folhas, um dos tradutores me explicou, acho que de 4 em 4 folhas, uma marca da bolo é 16 euros. Então, você imagina o preço de uma tradução dessa. Então, sem dúvida, é uma elitização, sim. Sem dúvida, algumas questões da própria jurisdição e da própria legislatura italiana estão voltadas, sim, a um preconceito injustificado contra os ítalo-descendentes, sabe, de origem realmente da latina, vamos dizer assim, América do Sul e especialmente Brasil e Argentina, porque é o que explica determinadas leis, como essa, por exemplo, a lei da assistência judiciária gratuita italiana, que prevê o cidadão extracomunitário de origem não italiana podendo se defender ou litigar as custas do Estado. E nós, cidadãos italianos, né, os ítalo-descendentes, de cepo italiano, como se diz, não tendo o mesmo acesso à jurisdição, tendo que desembolsar milhares de euros para poder fazer valer um direito nosso que os consulados insistem em não achar uma solução. Tá? Uma solução que pode ter, como eu dei o exemplo, a terceirização. Isso é uma solução. Abre um concurso interno e para 30 vagas, se eles quiserem, pode ter certeza que vão aparecer 30 escritórios de advocacia, 30 advogados diferentes participando do concurso para poder
pago, né, uma parte dessa taxa, não precisa nem ser a taxa inteira, 100 euros por processo, pode ter certeza que vão aparecer. Não é para decidir, isso tem que ficar claro, não é para decidir no lugar da autoridade consular, não. Para organizar o processo, fazer o que eles não conseguem fazer, receber as certidões, analisar, digitalizar, dar um parecer terminativo sobre o processo, indeferindo, deferindo ou pedindo diligência, tá? E no final o cônsul vai olhar aquele relatório circunstanciado e dar o seu ok ou não. Né? A gente tem que ter a confiança como padrão, né? E não a desconfiança, para resolver problemas estruturais, sistêmicos. Né? Esquecemos nesse quadro todo a criminalização daqueles que, de uma forma ou de outra, buscaram resolver esse problema indo à Itália. Quanto tempo hoje, em média, alguém que queira, vamos dizer, uma família com 5 pessoas, vamos só dar uma ideia para as pessoas. Com 5 pessoas, você, então, no consulado vai demorar aí, São Paulo, Curitiba, sei lá, 10, 12, 15 anos, está mais ou menos nessa média por aí. E na justiça, pelo que me consta, está em torno quê, de 2 anos, 1 ano e meio ainda, não sei. Você poderia traçar esse paralelo, quer dizer, custo-benefício. O que o senhor aconselharia para alguém que esteja para entrar na fila hoje? Olha, sinceramente, a melhor opção hoje, é triste ter que admitir isso, porque custa muito, é a judicialização. Infelizmente, com muita dor, infelizmente mesmo, porque é a base de uma negação sistêmica do nosso direito, né? Quer dizer, não é uma opção, é a base de uma negação sistêmica do direito. E a gente sabe que o processo administrativo na Itália, infelizmente, é palco, sim, de muitas fraudes, a gente sabe disso, porque tem como fundamento uma moradia regulamentar na Itália. Tá? Então, se a pessoa não for realmente emigrar do seu país de origem para morar na Itália de fato, ela não deve fazer por essa via. Né? A gente sabe que isso abre espaço para fraudes, tanto do direito anagráfico quanto do direito tributário italiano. A gente sabe disso. Né? Coisas que podem redundar não só no cancelamento da cidadania, mas até em prisão, a depender, né? Se houver fraudes tributárias ou até corrupção, realmente, né? Corrupção de agentes administrativos, né? Das comunas italianas. Então, não é uma boa opção, é uma opção para quem de fato vai morar lá na Itália. Agora, quando fica para a gente a escolha entre consulados brasileiros e justiça italiana, sem dúvida nós devemos ir para a justiça, porque se houver, aí vem a questão da elitização, se houver grana para isso, porque os consulados não resolvem o problema. Vamos tomar como exemplo, né, São Paulo, que eu conheço, e Belo Horizonte, que eu conheço. São Paulo, a gente tem uma lista imensa. Na última chamada, até condensaram 3 anos em uma chamada só para tentar acelerar, mas a espera ainda é de 10 a 12 anos. Belo Horizonte, com pré-nota, a gente chama isso de espera infinita. Por quê? Porque você é posto numa condição ali de tentar agendar, isso se repete na nova modalidade de agendamento, e na minha opinião se repete de forma pior, inclusive eu acho que vai ser mais difícil, se repete a nova modalidade, você é posto numa condição que você não consegue nem precisar o tempo que você vai, porque você vai ficar tentando toda santa semana, no caso do pré-nota as pessoas tentavam 2 vezes por semana, à meia-noite de Roma, uma verdadeira loucura para a pessoa tentar a vaga, e isso podia durar de um dia, por sorte absurda, como ganhar, comparável a ganhar numa Mega Sena, a nunca, né? É a chamada fila virtual infinita, né? De tempo infinito. Nessa situação foram postas as pessoas ítalo-descendentes do Rio, né, que usa o pré-nota, e de Minas Gerais. Foram colocados nessa situação. E agora vem com essa nova modalidade que represa do mesmo jeito, pior que o pré-nota. Porque eu sou contra os atravessadores. Sinceramente, eu também sou contra, porque eu acho que aparece o atravessador num momento em que o Estado não dá conta de prestar aquele serviço. Mas o que está errado é falar assim, nós não temos responsabilidade, a responsabilidade é só do atravessador. Não, ela não é.
a demanda e a oferta, né? Quer dizer, não há demanda sem oferta e vice-versa. As duas coisas é dialético, são duas faces de uma mesma moeda. Então, é preciso que as pessoas deem o jeito, porque, obviamente, as pessoas não vão ficar todas 6 ou 7 horas do Brasil falar, gente, cala a boca todo mundo, deixa eu entrar no computador, deixa eu ver se eu consigo minha vaga aqui no pré-nota, e fazer esqueminha no computador para ver. É um absurdo, tá? E ficar isso por quanto tempo? Por uma semana, por um mês, por 5 anos, por 10 anos, para nunca mais, né? Então, é preciso enfrentar essa mora, sinceramente, de uma forma sistêmica. Ou então, numa contrapartida, é preciso conceder o acesso irrestrito ao judiciário italiano para todos os ítalo-descendentes, e não só aqueles que têm dinheiro para pagar os advogados italianos ou os stabilito, né, que são os advogados brasileiros, que já são ítalo-descendentes, mas por uma manobra por dentro da Ordem dos Advogados Portuguesa, eles conseguem atuar também na Itália. Então, assim, para a gente resolver a coisa também de uma maneira sistêmica, e não pontual ou para quem pode, né?